Então, continuando nossa aula sobre RH, né? A gente falou sobre os antígenos RH, falou que o sistema RH é o mais complexo de todos os sistemas, né? Ele tem 55 antígenos que fazem parte desse sistema RH. E o RH também é um sistema que tem muitos antígenos imunogênicos, né? O principal, o antígeno mais imunogênico que a gente conhece é o D, né? E a gente acaba lembrando dele toda vez que a gente faz uma tipagem RH, certo? Então, é o D toda vez que a gente está fazendo essa tipagem. Os antígenos, os anticorpos RH são anticorpos, então, comumente encontrados na nossa prática clínica, né? Quantas vezes que a gente não pegou um laudo lá que vem da imunodemosse que tem escrito que o paciente tem um anti-D? Quantas vezes que a gente não tem uma apresentação, por exemplo, de um anti-C grande no laudo da imuno, de um anti-E grande, né? Então, comumente a gente encontra esses anticorpos na nossa rotina da agência transfusional. A maioria dos anticorpos dos anticorpos anti-RH são IgG, certo? Então, é IgG1 e IgG3. Vocês lembram que existem 4 subtipos de IgG, né? 1, 2, 3 e 4. 2 e 4 são mais tranquilos, são anticorpos que não costumam atravessar muito bem a barreira placentária, são anticorpos que não têm a capacidade de fixar complemento, que eles são retirados de forma mais lenta quando ligados à hemácia na circulação. Mais IgG1 e IgG3, que são os anticorpos mais danados, eles podem dar problema. Lidu, você levantou a mão. Você quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Deixa eu só ver o que acontece aqui. Lembrar a gente deixar o microfone de vocês desligado, tá certo? Pronto. Então, são anticorpos danados que atravessam a barreira placentária e que podem causar reação transfusional mais séria. Normalmente, os anticorpos IgG, eles causam reação transfusional tardia, certo? Eles se fixam à hemácia, mas eles não costumam causar hemólise intravascular. Então, a hemólise dificilmente é uma hemólise imediata, tá? O paciente vai acabar tendo uma queda de hemoglobina, vai ficar ictérico, mas dificilmente, por uma reação hemolítica para um anticorpo anti-RH, eu vou ter problema como se fosse uma reação por incompatibilidade ABO. Pode acontecer? Pode, certo? Mas não é a regra, é a exceção, certo? Então, eles fazem o que a gente chama de hemólise imune. Eu tenho uma hemácia de um doador, por exemplo, vamos pensar no anti-D. Eu tenho uma hemácia RHD positivo de um doador que entra a circulação por uma transfusão de um indivíduo RHD negativo que tinha um anticorpo e a gente não soube. Como que isso poderia acontecer, por exemplo, no caso do D? Pode ser uma mulher que tenha tido filhos, que tenha tido a imunização durante a gestação e que chegou numa situação de extrema urgência, a gente não conseguiu fazer PAI, a gente não transfunde RH positivo nessa mulher com mais de 50 anos. Mesma coisa pode acontecer num rapaz que tenha tomado algum sangue positivo ou uma plaqueta positiva, tenha desenvolvido um anti-D e a gente, no final das contas, numa emergência também selecionar RHD positivo, né? Então, a gente tem esse cuidado sempre quando eu tenho a capacidade de tipar aquele indivíduo de respeitar o RH. Lembrando que mais ou menos na população cearense, 8 a 9% da nossa população é RHD negativa. Isso é menos do que a população europeia. A gente espera na Europa mais ou menos 15% de RHD negativo. E vocês sabem que Sobral é outro país, né? Então, Sobral tem uma população RHD negativo maior do que tem aqui em Fortaleza. Vocês sabiam disso? Então, é mais comum a gente encontrar doador RHD negativo em Sobral do que aqui em Fortaleza. E aí, esses indivíduos podem ser expostos a RHD positivo na vida. A gente já viu com as formas de exposição, né? Podem ser expostos por transfusão, por gestação, compartilhamento de seringa, transplante de órgãos e desenvolver anticorpos, certo?
Então, são anticorpos sempre imunes. Sempre é uma palavra muito difícil em qualquer coisa da medicina, né? Então, vamos falar assim, em quase 100% das vezes imunes. Podem ter anticorpos que surgem mesmo sem exposição. É raridade, é raro, é exceção, mas pode acontecer, tá certo? Geralmente são anticorpos que vão surgir após mais ou menos 6 semanas daquela exposição àquela hemácia positiva, certo? Antígeno positivo. Se a gente conseguir detectar um anticorpo muito precocemente, né, antes desse período, geralmente nos primeiros dias após transfusão, a gente vai sempre pensar que é um anticorpo que já existia e que eu simplesmente não conseguia detectar porque a quantidade dele estava pequena no plasma daquele paciente. Lembra da resposta imune secundária? Então, eu tenho já um linfócito B de memória preparado que produz aquele anticorpo. E o anticorpo vai ter uma redução de título, uma quantidade de anticorpos vai reduzir ao longo do tempo. Se eu tiver uma reexposição, eu tenho um linfócito já pronto para preparar aquele anticorpo, e aí eu vou ter um pico nessa produção de anticorpo. Então, eu normalmente, quando eu vejo uma reação que acontece nos primeiros dias após a transfusão, se meu PAI antes da transfusão for realmente negativo, eu vou considerar que provavelmente é simplesmente uma reativação do sistema imune que já estava preparado para responder aquilo. Não é uma resposta primária, é uma resposta secundária, certo? E os anticorpos anti-RH, eles são anticorpos que normalmente permanecem na circulação por muitos anos. Frequentemente, uma pessoa que teve um anticorpo anti-D detectado lá com 10 anos de vida, ele vai continuar até os 80 anos, às vezes, com esses anticorpos ainda detectáveis. Então, isso também é a rotina do anticorpo, não significa que todos vão ser assim, certo? Já vi anti-D que desapareceu em pouco tempo, mas essa é uma característica dos anticorpos anti-RH no geral, eles costumam permanecer. Diferente dos anti-KIDs. Lembra que eu sempre falo que o KID, principalmente o anti-KID-A, é danado. Por quê? Porque ele tem título baixo, ele desaparece muito rápido, ele fixa complemento, né? Então, o anti-KID, eu espero que ele suma. É uma característica dele. Em poucos meses, o anti-KID-A, o anti-KID-B vão desaparecer da circulação daqueles pacientes. O anti-RH, não. Se eu tenho um anticorpo contra o RH, eu espero que por anos eu permaneça com esse anticorpo. Mas isso é a regra. Por isso que é tão importante a gente ter o registro dentro do sistema, né? Então, como que a gente hoje avalia se o paciente teve anticorpo e não está tendo mais? Pelo SBS, né? Porque minha PAI vai estar negativa. Alguma dúvida, gente? A PAI vai estar negativa, então o SBS eu falo que é o nosso melhor amigo, né? Então, eu tenho que checar o SBS para ver o que eu vou fazer com aquela informação. Recentemente, eu acho que teve um anti-grande aqui na agência que desapareceu. Vocês lembram desse caso? Quem foi que pegou esse caso? Era um paciente que tinha um anti-grande no histórico dele e a PAI da agência negativa. Por quê? Porque era um anti-grande que teve um comportamento evanescente, né? Ele desapareceu depois de um tempo. Então, é uma regra, mas que não é 100%, certo? Por isso, nosso melhor aliado é o SBS. Por isso que a gente tem que checar tanto esse SBS antes de liberar qualquer transfusão, tá bom? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E os anticorpos IgG1 e IgG3, eles têm uma característica de poder fixar complemento. Lembra quando eu falo fixar complemento, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que eu sou capaz de formar uma barreira, um buraco na minha membrana eritrocitária, certo? Eu vou formar o complexo de ataque à membrana. Esse complexo de ataque à membrana causa hemólise, tá? Normalmente não é hemólise intravascular. Normalmente eu não fixo complemento, mas pode acontecer. Eu posso ter hemólise imediata, como se fosse uma incompatibilidade ABO por esses anticorpos. A regra é não acontecer. A regra é hemólise tardia, quando a hemácia que tem a ligação com o anticorpo é retirada pelo baço, certo? Mas eu posso ter hemólise imediata sim. E a maior característica desse anticorpo, que é o que fez a gente descobrir que ele existia, lembra da história que eu contei para vocês, da gestante? Como é que descobriram o anti-RH, né, que era por conta do macaco rhesus? Era uma gestante que tinha tido um bebê que nasceu morto. Lembram dessa história?
ele nasceu morto, ela teve uma hemorragia pós-parto, recebeu o sangue do marido, que era ABO compatível, que já se sabia o ABO, já se conhecia o ABO nesse momento, e esse sangue do marido causou uma reação para aquela paciente. O anti-RH é o anticorpo padrão quando a gente pensa em doença hemolítica do feto recém-nascido. Ele atravessa muito bem a barreira placentária, certo? Então, a principal causa de doença hemolítica do feto recém-nascido no Brasil é o anti-D. Por que eu falo no Brasil, meu povo? Toda vez que a gente tem uma estatística diferente do Brasil para a Europa, para os Estados Unidos, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Certo? Vamos pensar a partir desse princípio, a gente está fazendo alguma coisa errada. Vocês lembram que eu comentei na outra aula que 1939 foi que a gente começou, que o Landstein e o Wiener perceberam a presença desse anticorpo que causou a morte do bebê, que causou a reação transfusional nessa mãe, que 20 anos depois, foi uma evolução muito rápida da medicina, 20 anos depois a gente tinha a capacidade de prevenir uma doença hemolítica do feto recém-nascido por anti-D. Então, assim, 1960 e alguma coisa, que foi esse estudo clínico que mostrou que a gente consegue evitar a doença hemolítica do feto recém-nascido por anti-D, simplesmente fazendo a Rogan, a imunoglobulina anti-D, ou mais comumente conhecida na população como a vacina, né? Quanto tempo atrás? 1960 e pouco? 50 anos atrás, certo? Beleza. O que significa isso para a gente? Significa que a gente não está fazendo corretamente. Hoje, no Brasil, a gente, na nossa rotina básica de todos os locais, é feita imunoglobulina anti-D somente depois do parto. E uma dose fixa, né? Aí eu falo, quando a gente vê estatística diferente do Brasil para os Estados Unidos, para a Europa, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Qual é a coisa errada que a gente está fazendo com essa gestante? Ela deveria receber a imunoglobulina anti-D na gestação, com 28 semanas. E ela deveria ter quantificação do quanto o bebê sangrou para a mãe durante o parto, porque existe um sangramento fetal materno, né, do baby nascendo para a mãe durante o parto, para ver se uma dosezinha é suficiente para resolver o problema. Nós fazemos? Não. Nós fazemos em algum lugar do Ceará? Não. Nem no público, nem no privado. Certo? Então, a gente continua tendo essas diferenças de conduta. Eu deveria estar podendo evitar uma doença hemolítica do feto recém-nascido, mas eu não faço imunoglobulina com 28 semanas, não quantifico hemorragia. Oi? Porque é caro. Porque não tem tanta disponibilidade. Chegou a faltar no Ceará para fazer o pós-parto há uns 3 anos atrás. Então, vocês imaginam como a gente está atrasado nesse negócio. Um negócio que já está definido claramente na literatura há mais de 50 anos. E eu não consigo fazer com 28 semanas e eu não consigo quantificar o sangramento para fazer depois do pós-parto. De vez em quando eu pego alguém próximo que desenvolveu anticorpo, porque no final das contas acaba tudo chegando na imuno, né? E aí o GEOS já tem meu nome como uma referência sobre as mulheres imunizadas, porque a gente acaba fazendo tudo dentro da imuno. E aí a gente teve um caso muito grave de uma paciente, que era esposa de um médico, que fez a Rogan com 28 semanas, e na teoria ela fez a Rogan, na verdade na prática também, ela fez a Rogan no pós-parto. Mas ninguém quantificou o sangramento fetal materno, ela imunizou. Eu vou contar essa história depois na aula de doença hemolítica do feto recém-nascido. E recentemente, um amigo meu de Ribeirão, médico, ela da saúde também, na verdade ele foi querer doar plasma convalescente. E aí falou, por que mulher não pode doar? Eu falei, porque mulher pode desenvolver anticorpo, pode estar associada à reação transfusional. Será que foi isso que aconteceu com a minha esposa? Aí eu falei, por quê? Não, porque ligaram para ela e informaram isso sobre esse anticorpo. Eu falei, é mesmo? Me dá o nome completo dela que eu vou checar. Era um anti-D. Ela é RH negativo, teve um anti-D pela gestação, não sabia, a gente descobriu porque ela era doadora. E o que aconteceu? Ele perguntou, o que vai acontecer, Denise? Eu falei assim, se ela engravidar de novo, vai ser uma gestação de alto risco, porque pode ser que tenha doença hemolítica do feto recém-nascido, então é uma situação grave. Aí ele até brincou, grave mesmo é se ela engravidar, porque eu fiz vasectomia, então o filho é do outro. Mas é isso, são anticorpos perigosos, porque o antígeno é muito imunogênico,
né? É comum essa relação mãe negativa com bebê positivo. Por quê? Porque eu vou ter a maior parte da população positiva, né? Eu escutava muito se dizer lá que só se fazia o Rogan depois que a mulher tinha o primeiro. Na verdade, a gente precisa fazer Rogan com 28 semanas e a gente precisa fazer Rogan no pós-parto se o bebê for positivo, depois de quantificar o sangramento fetal materno. Então, assim, essa lógica continua assim, entendeu? Então, eu faço no meu primeiro filho, na hora que ele nasce, mas não deveria ser. Né? Então, 100% das mulheres RH negativas deveriam receber a imunoglobulina anti-D com 28 semanas. E aí, isso também é uma lógica atrasada até mesmo no Brasil. Tem lugares do mundo que estão vendo se o bebê, sabe sexagem fetal? Mas onde é que ela vai fazer? Onde é que ela vai pagar? É não ter, às vezes, disponível nem para pagar, né? Mas e tem mães que não conseguem pagar. Tem muita mulher sem condições de pagar. E aí, a gente tem todas as dificuldades para poder conduzir de forma adequada, né? E a gente está querendo simplesmente fazer imunoglobulina anti-D. A Europa começou a fazer um trabalho de avaliação do DNA fetal. A gente vai discutir tudo isso na doença hemolítica, mas como tem pouca parte teórica aqui, a gente vai discutindo logo para a gente lembrar. Vocês ouviram falar em sexagem fetal? O que é sexagem fetal? É o bebê na barriga da mãe, sabendo que você não vai mexer no sangue do bebê, colhendo o sangue da mãe, você descobrir qual é o sexo do bebê, né? Então, o meu mais velho, minha irmã ia ser madrinha, ela ia viajar para fora do país, ela queria comprar coisas para ele. Falou assim, Denise, eu pago a sexagem fetal, eu quero saber, meu afilhado, qual é o sexo. Eu fiz sexagem fetal do meu primeiro. E é simplesmente colher sangue da mãe, porque existe DNA fetal livre no sangue materno. Vocês terem noção, tem perda de material do bebê para a mãe. E é mais ou menos isso que acontece quando a gente vai definir se vai fazer imunoglobulina anti-D em alguns países. Fizeram um estudo para ver se valia a pena de colher essa amostra da mãe, para ver se se o bebê era positivo ou negativo, para só então decidir fazer imunoglobulina anti-D. Por quê? Porque imunoglobulina anti-D é difícil conseguir. É um hemoderivado, tá difícil no mundo produzir, entendeu? Então, na verdade, o que eles fazem? Coletam, se o bebê for negativo, não encontrar RH, né, o gene RHD no sangue da mãe porque o bebê é negativo, aí não precisa fazer Rogan. Por quê? Porque o bebê é negativo. Se for positivo, obrigatoriamente é do bebê, porque a mãe é negativa, e aí você faz a Rogan com 28 semanas. De tão complexo que até mesmo os países desenvolvidos ficar fazendo imunoglobulina anti-D, né? Então, e é complicado esse negócio, não tem jeito, né? Beleza. Tudo bem aqui? Então, normalmente, reação transfusional hemolítica tardia, podendo ser imediata. Tudo na medicina tem exceção. Tudo na vida eu acho que tem exceção, né? Medicina, eu não conheço nada que seja 100% além de PAI positivo mandar para imuno, né? Isso aí é 100%. Checar SBS antes de liberar a bolsa, certo? Então, implicado em reação transfusional hemolítica tardia, normalmente, fixação do anticorpo, a membrana eritrocitária, passa essa hemácia que tem um anticorpo ligado pelo baço, o baço tira um pedacinho da hemácia e depois tira a hemácia inteira, certo? Então, eu vou ter uma reação hemolítica tardia. A imediata é questão do fixar complemento, né? Fixei complemento, formei o complexo de ataque à membrana, um buraco na membrana eritrocitária, hemólise intravascular, que é uma hemólise muito grave, né? Vocês lembram que a hemoglobina livre é terrível, né? Tanto que a gente tem primeiro a hemácia para nos defender contra ela, e depois tem a aptoglobina aí para ajudar também. E eu vou ter reações leves a graves. Eu posso ter uma reação transfusional hemolítica tardia que simplesmente não teve um incremento adequado, ninguém nem percebeu, certo? E eu posso ter reação realmente muito grave. Então, eu posso ter reação com óbito, inclusive, se for principalmente reações mais precoces e imediatas. E é impressionante o espectro da doença hemolítica do feto do recém-nascido, inclusive pelo anti-D. Eu já vi doença hemolítica do feto recém-nascido por anti-D que não teve nada, o bebê não teve nada. E eu já vi aquelas doenças mais graves, em que eu precisei fazer transfusão intrauterina, precisei fazer sanguíneo transfusão, e um dos casos mais graves que eu vi foi dessa esposa desse médico, que precisou fazer intrauterina e precisou fazer 2 sanguíneos transfusões.
Então, assim, não conseguiu nem chegar ao final da gestação porque a intrauterina não segurava. Não conseguia manter a hemoglobina do bebê no nível seguro. Então, a gente tem espectros muito diferentes. E, graças a Deus, teve condição de ser seguido de uma forma adequada para conseguir fazer uma intervenção. Aquela mulher que mora na Conchinchina, né, que não tem uma avaliação pré-natal adequada, que não tem um cumbizinho direto feito de forma adequada, né, a pesquisa de anticorpos irregulares, a gente não vai conseguir nem detectar. E aí vai descobrir, se descobrir por um ultrassom, o bebê, né, anêmico, grave, às vezes o bebê morto. Então, lembrar que a gente, na verdade, às vezes tem que dar graças a Deus por descobrir algumas coisas, né? Porque é melhor descobrir antes de acontecer uma fatalidade. Beleza, gente. Então, a gente conversou sobre os antígenos RH, a gente conversou sobre os anticorpos RH. Agora, a gente vai colocar a mão na massa. Segundo a Cris, né, Cris? A gente vai sair todo mundo daqui bioquímico, com certificado, para trabalhar no laboratório de imunohemato. E a gente vai fazer nosso primeiro caso, certo? Todo mundo está com o papelzinho do painel na mão? Vamos pegar o painel, todo mundo pega o painel e pega uma caneta, certo? A gente vai fazer isso juntos. Não se aperreiem, eu vou guiando vocês ao longo do painel, tá? Caneta, lápis, tanto faz. Todo mundo pega o painel. Vou pegar um aqui. Todo mundo com o painel na mão. Gente, vocês vão ver que no painel de vocês existem duas colunas. Lá no final, vocês estão vendo? Uma escrito LIS e outra escrito enzima. Estão vendo? ENS e LIS. LIS é a solução de baixa força iônica, é o diluente 2 que a gente usa na nossa rotina. E a enzima é a papaína. Então, esses painéis são painéis com dois potencializadores. Um é o LIS, que é a solução de baixa força iônica para mexer no potencial zeta. Lembram do potencial zeta? Bacaníssimo, que faz com que a gente permaneça vivo. É o potencial de repulsão das hemácias, então o LIS vai mexer nisso. E a enzima é a papaína, que vai fazer aumentar a expressão de alguns antígenos, quebrando outros antígenos e facilitando a aproximação das hemácias aos anticorpos. E aí, essa coluna LIS, essa coluna enzima, vão ser as que a gente vai preencher agora, tá certo? Mas antes de a gente preencher, eu queria falar algumas coisas sobre o painel. Quem estiver na agência nesses dias vai pegar um antigrama. O antigrama do Diacel, não tem o Diacel, não tem a caixinha do Diacel. A gente vai pegar esse antigrama para ver quais são os antígenos que a gente tem nesse mini painel, nessas células de triagem. E toda célula de triagem vem com algumas colunas nesse antigrama de uma cor diferente, certo? No caso, a gente botou essas colunas em cinza, né? Porque a gente não tem como imprimir colorido. E aí, o DUF e o MNS são marcados de cinza para lembrar quem está vendo o painel que são antígenos que quebram com enzima. Se o antígeno é destruído com enzima, na hora que eu vejo se houve ligação antígeno-anticorpo e for um anticorpo direcionado a esses antígenos, vai dar uma reação negativa, certo? Por quê? Porque eu destruí o antígeno com a enzima, tá? O restante são anticorpos que podem se mexer, antígenos que podem ter uma reação intensificada ou sem grande alteração com a enzima, certo? Com a papaína, que é que a gente usa. RH, KID e LIOS, nessa nossa tabelinha, são alguns sistemas que têm sua expressão aumentada com enzima. Então, RH, KID e LIOS intensifica com enzima, certo? E o DUF-MNS destrói com enzima. Então, a gente vai lembrar que se eu tiver um anticorpo direcionado contra o sistema RH, contra o KID e o LIOS, normalmente, lembrar que nada é 100%, eu vou ter uma reação que vai aumentar em enzima, certo? E se eu tiver um anticorpo contra DUF e MNS, eu vou ter uma reação negativa em enzima, tá? Então, nosso painel que a gente usa habitualmente na Imuno é um painel exatamente igual a esse. É um painel de 11 hemácias. Quem é que sabe o grupo sanguíneo dessas hemácias? Qual o ABO dessas hemácias? Quem consegue me dizer? Estou esperando quem está em casa me contar. Qual é a ABO dessas hemácias, gente, do painel?
Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando? Todo mundo em silêncio. Acho que ninguém está escutando mais. Oh, muito bem, Cris. Oh, são sempre do grupo O, certo? Por que essas hemácias são sempre do grupo O? Porque se imagina se eu tiver nesse painel hemácia do grupo A e o paciente for O. O paciente O tem anti-A, vai dar uma reação positiva. Então, obrigatoriamente, toda pesquisa de anticorpos irregulares, todo painel de identificação de anticorpos tem que funcionar somente com hemácias O. Certo? Então, são 11 hemácias O que vieram de doadores de sangue. Ninguém ainda produz hemácia no laboratório para produzir esses painéis. Esse é um plano futuro de muita gente. Deixar de depender das pessoas para ter sangue. Inclusive a hemácia que a gente coloca nesse painel, certo? Mas, por enquanto, as 11 hemácias que a gente está vendo aqui são hemácias do grupo O, certo? E essas hemácias do grupo O têm antígenos diferentes. Não temos pessoas diferentes no mundo. E essas hemácias são selecionadas para que a gente faça um joguinho de positivo e negativo. Vocês estão vendo? O que é zero é negativo, o que é mais é positivo. Então, vou ter hemácias que são positivas para alguns antígenos. Por exemplo, vamos olhar o E grande. Estão vendo o E grande ali? O terceiro antígeno. O E grande ele é positivo nas hemácias 3 e 5, certo? E negativo em todas as outras hemácias. Beleza, gente? Combinado? Vamos ver aqui, por exemplo, a hemácia número 3 é positiva para o D, para o E grande, para o C pequeno, para o celano. Estão vendo isso? Tá certo? Então, pronto. Pensando nisso, a gente tem nesse painel os antígenos mais importantes clinicamente, certo? Mas quantos são os antígenos que a gente conhece até hoje? 366. Quantos nós temos aqui? Quem se digna a contar aí? Quantos antígenos estão aqui nesse painel? A Ju está contando, porque eu nunca sei decorado. Pronto. 26, então, porque os dois últimos não são, né? 26 antígenos, esses são os mais importantes clinicamente, certo? E aí, esses 26 antígenos, vocês vão ver que tem uma coluninha que é o JSA e o JSB. Vocês estão vendo do sistema QEL, os dois últimos antígenos do sistema QEL. Vocês estão vendo NT? NT é não testado. É para lembrar para a gente que são anticorpos que são clinicamente significativos, mas que eu não tenho soro para testar. Certo? Não significa que eles não são importantes. Do mesmo jeito que dos 366 antígenos, eu tenho vários outros importantes que não estão no nosso painel. Por quê? Porque apesar de serem importantes, são mais raros. Certo? E tem outros que simplesmente são frequentes, são presentes em 100% da população, a não ser no sangue raro. Por exemplo, o Bombay, eu preciso colocar o H aqui? Não, porque eu já defino que todas as hemácias são H positivo. Porque isso é o normal da população, certo? Beleza. Mas tem uns antígenos de alta frequência aqui nesse painel. O celano é o K minúsculo, vocês estão vendo o parzinho do QEL? O celano é um antígeno de alta frequência. Vocês estão vendo que está positivo em todas as hemácias? Olha o KPB, gente. O KPB também é um antígeno de alta frequência. Positivo em todas as hemácias. O JSB, apesar do NT lá em cima, né, no primeira hemácia, também é um antígeno de alta frequência, presente em todas as hemácias. Então, apesar de a gente não ter tudo, a gente imagina que a gente tem alguns de baixa, alguns de alta e alguns antígenos polimórficos, certo? E aí eu vou ter, toda vez que eu avalio o painel, eu sempre faço na nossa rotina dentro da Imuno um painel em LIS e um painel em enzima, certo? E agora eu vou falar para vocês a positividade, tá? Como é que é feito o painel? Do jeito que a gente faz a PAI. Eu pingo primeiro a hemácia, 50 microlitros, depois eu pingo 25 microlitros do soro ou do plasma do paciente e eu vejo se teve reação ou não. E em vez de eu fazer PAI 1 e PAI 2, como a gente faz 2 pocinhos, a gente vai botar 11 pocinhos de hemácia e mais o 12º pocinho, que é chamado de autocontrole, certo? O que é o autocontrole?
É um controle para ver se existe algum autoanticorpo naquele painel interferindo com o resultado. O autocontrole nada mais é do que fazer um painel usando uma avaliação de anticorpo usando a hemácia do próprio paciente que eu estou testando. Então, em vez de eu pegar uma hemácia do painel pronto, eu preparo a hemácia do meu paciente, do jeito que eu faço um cumbi direto, eu não pego a hemácia do meu paciente, diluo para ficar 1% para fazer meu teste, eu não faço bem um cumbi direto, eu faço a minha suspensão e eu boto o plasma ou soro do meu paciente, eu faço uma PC do soro do meu paciente com a hemácia dele. Isso é o autocontrole, certo? É uma prova de compatibilidade do plasma ou do soro do meu paciente com a hemácia do próprio paciente. Então, todo o painel de identificação de anticorpos eu vou ter, nesse caso da Biorad, 11 hemácias de doadores, mais uma hemácia que eu vou testar, que é do paciente contra ele mesmo, certo? Então, o painel nada mais é do que eu pingar as hemácias que vem pronta, a minha hemácia do meu paciente é 1%, e depois eu pingar 25 microlitros de soro ou plasma, certo? E aí a rotina é a mesma da PAI. Eu incubo, porque eu estou tentando ver anticorpos IgG, então que gostam de temperatura quente, não é anticorpo quente, tem que ser incubado a 37, e depois eu centrifugo e leio. Beleza? O painel enzimático é um painel que a gente já compra pronto, tratado com enzima. Então, já vem de fábrica a minha hemácia papainizada. Ela já na fábrica quebrou os antígenos que quebram com enzima, intensificou os antígenos que intensificam com enzima. Ele é um painel que vem pronto. Então, eu pingo minha suspensão de hemácia, depois pingo meu soroplasma do jeito que eu fiz meu painel início. Beleza? Eu posso preparar também hemácia papainizada, mas o resultado não é tão bom quanto um painel que vem de fábrica preparado, certo? Então, do mesmo jeito que eu falo se a PAI 1, a PAI 2 dá positivo, dá negativo, eu vou fazer em relação a essas hemácias, certo? Em vez de serem 2 hemácias, são 11 hemácias mais o autocontrole. Então, a gente vai começar a falar a reação desse nosso primeiro caso. Mas vamos ler nosso caso, né? Porque é de lascar. A pessoa começa a falar do painel e não fala do caso. Essa paciente é uma paciente de 64 anos, que tem uma anemia ferropriva por angiodisplasia. Como é que eu trato anemia ferropriva? Com ferro. Só que pacientes com angiodisplasia costumam sangrar muito. E o ferro, mesmo ferro endovenoso, muitas vezes não resolve. Então, são pacientes muitas vezes cronicamente transfundidos, porque o ferro não segura, de tanto que sangram, certo? Estava com hemoglobina de 5,8, com sintomas de anemia, tinha tido 4 gestações prévias. Ela estava com ferro endovenoso, a hemoglobina só caía, ela não tinha nesse momento histórico de transfusão, foi a primeira transfusão dessa paciente, certo? Mas ela tinha uma informação muito importante no histórico dela. Qual é a informação? Não teve transfusão, mas teve 4 gestações. Então, a paciente que muito provavelmente eu vou pensar que é de risco para ter um anticorpo. Vocês concordam? Que uma das formas mais importantes que a gente tem para desenvolver anticorpo é a gestação, certo? 4 gestações prévias. Qual a tipagem ABO dela? Considerando que isso daqui é aglutinol, considerando que isso é negativo. Direta de quê? De A. Reversa de A, então ela era A, certo? Na época se fazia pesquisa de DEFRAC, mas ela era uma A negativa. A gente já começa a ficar de olho, né? E quando eu fiz a PAI, deu positivo nas hemácias 1 e na hemácia 2 da PAI, certo? Então, o que eu faço 100% das vezes que eu tenho uma PAI positiva? Eu mando para imuno para identificação do anticorpo, né? Obrigatoriamente. Posso não mandar? Tem alguma exceção para isso na vida? Nenhuma exceção. Eu colhi esse painel faz 2 dias, eu colhi a amostra de novo, vou fazer painel de novo. Não tem opção de coletar uma amostra e não mandar para imuno, certo? Então, PAI positivo, obrigatoriamente, é enviar para a investigação de que anticorpo é aquele. A gente tinha uma rotina de não fazer essa avaliação de anticorpo a cada 72 horas, né? A cada nova amostra coletada. E eu me lembro que quando eu cheguei, eu queria colocar na mesma hora essa rotina. Eu quase não dormi por conta disso. Porque eu era acostumada a fazer painel a cada 72 horas e quando eu cheguei eu descobri que a gente não fazia. E foi uma mudança muito drástica de rotina.
né? Eu acho que todo mundo que trabalhava na Imune, trabalhava nas agências transfusionais, sentiu muito com essa mudança de rotina para dar mais segurança ao processo. E aí eu me lembro que eu estava ainda tentando convencer o pessoal da Imuno da importância de fazer painel a cada 72 horas, porque era uma coisa que não era feita. E eu acho que Deus escolhe os casos, às vezes, para poder dar uma razão para isso. A gente pegou um paciente que não tinha fenotipagem, que tinha um painel que tinha sido colhido há 3 dias, que tinha um antigrande. Tinha um antigrande. O paciente não era fenotipado, o que eu faço? Eu respeito o anticorpo, né? Não é isso, obrigatoriamente, mas eu não tinha fenotipagem para respeitar. E aí, esse painel foi liberado, voltou 3 dias depois uma nova amostra para a gente fazer um novo painel. E isso todo mundo da Imuno com o pé atrás ainda, porque eu estava querendo fazer painel a cada 72 horas. E aí, de repente, meu povo, em 72 horas, o painel que tinha só um antigrande passou a ter um antigrande e um C pequeno. Por quê? Porque o nosso sistema imune não é uma coisa parada. Ele é uma coisa bem ágil, né? Um sistema bom, que serve para nos proteger. E serve para causar reação também, porque, afinal de contas, o anticorpo que eu estou formando é uma defesa, né? E aí, assim, foram amostras com 72 horas separadas, em que eu tinha inicialmente só um antigrande, e em seguida eu tinha um antigrande e um anti-C pequeno. Então, eu falei, Deus é bom. Porque foi o caso perfeito para justificar a realização de um painel a cada 72 horas. E essa realização de painel a cada 72 horas realmente é muito importante, né? Então, eu tenho uma PAI positiva, painel, eu tenho uma avaliação, vai sempre para o hemócio, independente se eu tenho 10 avaliações, independente se eu tenho uma avaliação há 2 dias, se eu colhi uma nova amostra e a minha PAI deu positiva, vai de novo para a Imuno, certo? Por que falo 72 horas, que é a validade da amostra? Porque eu não deveria estar coletando essa amostra até 72 horas. Se eu coletei com 24 horas, vai de novo para estudo, certo? Beleza? Então, toda vez que eu coleto a amostra, se tiver PAI positiva, vai ter que ir para estudo. Tá bom? Não tem exceção. Não tem exceção. Essa é a regra, talvez uma das poucas na vida que não tem exceção. Toda vez que eu tiver uma PAI positiva, eu tenho que identificar o anticorpo. E aí, a gente vai identificar nosso primeiro anticorpo. Vamos? Todo mundo com o painel na mão? Tá com o painel aí, Glaucio? Pronto. Pega as 2 últimas colunas, que a gente vai escrever nessas 2 últimas colunas, certo? Da lise e enzima, certo? As 2 últimas colunas, a lise e a enzima. A hemácia número 1, vocês vão escrever 3 cruzes em lis, bota 3 mais em lis. A hemácia número 2... A hemácia número 1, vocês vão pegar a coluna lis e escrever 3 mais nessa linha 1, certo? Então, na hemácia número 2, vocês vão escrever 3 mais na coluna lis. Na hemácia número 3, vocês vão escrever 3 mais na coluna lis, certo? A hemácia número 4, vocês vão escrever 0. A reação foi negativa. A hemácia número 5, 0. A hemácia número 6, 0. A hemácia número 7, 0. A hemácia número 8, 3 mais. A hemácia número 9, 0. Hemácia número 10, 0. Hemácia número 11, 0. E autocontrole 0, igual ao nosso slide, certo? Quem está em casa, se tiver dúvida como escrever, aqui em lis 3 mais, 3 mais, 3 mais, 0, 0, 0, 0, 3 mais, 0, 0, 0, com autocontrole também 0, autocontrole negativo. E em enzima, a gente vai ter 4 mais na primeira hemácia, 4 mais na segunda hemácia, 4 mais na terceira hemácia, na quarta hemácia 0, na quinta 0, na sexta 0, na sétima 0, na oitava 4 mais, na nona 0, décima 0, décima primeira 0 e autocontrole 0.
certo? Gente, só um segundo. Ai, meu Deus do céu, na terra do Espírito Santo. No lugar errado. Só um segundo, gente. O Dário, o novo, vai ser lotado aqui na agência do HU da MEAC. Ele está na sala da direção. Por favor, pegue-o, que a gente tem que começar a treiná-lo hoje. Eu esqueci de ligar para vocês, é porque ele já teve um para a agência, mas acabaram mandando ele para lá. Por favor, para começar o treinamento, peça para alguém que pode ficar com ele, não precisa ser você, certo? Mas vai lá buscá-lo, por favor. Ou fala com ele, liga para ele subir. Acho que ele não conhece, ele é de fora. Não conhece nada aí. Tá bom? Pois tá. Não, pessoa, aí na direção. Tá com a Lenita. HU e MEAC, não vou decidir ainda, provavelmente MEAC. Certo? Por enquanto não. Certo? Tá bom? Beleza. Obrigada. Tchau. Pronto, meu povo. Certinho? Então, o que a gente consegue ver nesse painel? Que eu tenho um autocontrole negativo. Lembra que eu falei que era o autocontrole? É a hemácia do paciente com seu próprio plasma, certo? É uma prova de compatibilidade. O que essa prova de compatibilidade diz pra gente? Se existe um autoanticorpo interferindo no meu painel, certo? Existe um autoanticorpo interferindo no meu painel? Não, a reação deu negativa, certo? Então, não tem um autoanticorpo interferindo no meu painel. Primeira informação que eu vou ver em todo o painel é isso, certo? A segunda informação que eu vou ver é se eu tenho a mesma intensidade de aglutinação numa mesma fase. Então, por exemplo, em LIS, eu tenho uma cruz, duas cruzes, três cruzes, quatro cruzes, ou eu tenho uma única intensidade de aglutinação junto com o negativo? Eu tenho uma única intensidade de aglutinação junto com outras hemácias negativas. Se eu tenho uma única intensidade de aglutinação, eu vou pensar na minha primeira hipótese, que é um único anticorpo reagindo nesse painel. Certo? Posso ter dois anticorpos dando uma única intensidade? Posso. Mas, no geral, quando eu tenho uma única intensidade de aglutinação, significa que eu tenho um único anticorpo. Certo? Beleza. Ele reage também em enzima da mesma forma? Eu tenho uma única intensidade de aglutinação? Tenho. Ou é 4 cruzes ou é negativo, né? Então, parece confirmar a nossa hipótese que eu tenho um único anticorpo, certo? E o que aconteceu com esse anticorpo? Ele reagiu mais, menos ou igual em enzima? Em enzima. Intensificou com a enzima, não foi? Passou de 3 cruzes para 4 cruzes. Vocês lembram daquela informação que eu dei no comecinho da avaliação do painel? Que tinha uns antígenos que quebravam com a enzima e uns antígenos que intensificavam com a enzima. Os que quebram estão marcadinhos para a gente. Duff e MNS. E os que intensificam, geralmente, são do RH, o KID e o Lewis, certo? A gente está numa aula de sistema RH, então a gente imagina que seja um anticorpo contra o RH, que vai ter essa característica de intensificar com enzima. Beleza? Então, pronto. Essas são as primeiras coisas que a gente vai olhar para o painel antes de começar a cortar, porque agora a gente vai botar a mão na massa e começar a cortar. Então, até agora, a gente tem a percepção que tem um único anticorpo aqui que intensifica com a enzima, certo? Como que eu corto para saber que anticorpo realmente que está interferindo? Eu vou para a primeira hemácia que deu negativa a minha reação. Qual foi a primeira hemácia que deu negativa a reação? A hemácia número 4, não é? O 1, 2 e 3 me deu positivo. A hemácia número 4 do meu painel foi a primeira hemácia que teve reação negativa. Então, a gente começa por ela, certo?
toda vez que a gente vai interpretar um painel, a gente pega essa primeira hemácia negativa e a gente vai cortando no nosso cabeçalho de antígenos. Lá em cima vocês estão vendo os antígenos todos? Quando eu falar corte, corta aqui em cima, certo, gente? Não é para cortar embaixo. Porque se a gente for cortar embaixo, a gente vai ter problema para tá percebendo depois qual é o antígeno que sobra, tá certo? Então, o que eu falo cortar em cima é para cortar o D, o C grande, vocês estão vendo? D, C grande, C pequeno, CW, certo? Então, quando a gente for cortar, agora não, quando a gente for cortar, a gente vai cortar lá por cima, certo? Então, peguei a primeira hemácia negativa, foi a hemácia número 4, certo? Gente, por favor, se vocês não estão seguindo de casa, vocês têm que avisar, porque eu não estou vendo vocês. Então, vocês têm que me falar para a gente não perder o ritmo do negócio, porque vai ser o primeiro painel de muitos que a gente vai resolver nesse curso, certo? Beleza? Então, eu peguei a minha primeira hemácia negativa, que foi a hemácia número 4, né? E aí, eu vou começar a olhar para essa hemácia número 4, o que é positivo e o que é negativo, certo? O D, nessa hemácia número 4, é positivo ou é negativo? Negativo. Todo mundo está vendo que tem um 0 na hemácia número 4 na coluna do D? Então, a gente vai lá no D, lá em cima, e corta. Em cima, no D, e a gente corta, certo? A hemácia número 4 é C grande positivo, vocês estão vendo? Na teoria, se eu tiver um anticorpo anti-C grande, era para reagir, mas essa hemácia é negativa, não é? Não é isso? Só que esses antígenos, esses anticorpos do sistema RH podem ter uma característica chamada efeito de dose. Quem já ouviu falar nisso? O que é efeito de dose? É uma característica do anticorpo de só reagir ou reagir de forma mais forte quando eu tenho uma hemácia que tem dose dupla do antígeno. Falei grego, não falei grego? Lembram que vamos falar do C grande e do C pequeno, que é o nosso caso agora, que a gente tem que tomar essa decisão. Lembram que são antígenos codominantes, alelos codominantes? Eu vou produzir, se eu peguei da minha mãe um C grande, eu peguei do meu pai um C pequeno, eu vou ser C grande e C pequeno positivo? Lembram disso? Aí a gente vai fingir que um alelo produz metade dos antígenos da hemácia e o outro alelo produz metade de antígenos da hemácia. Então, metade da hemácia vai ser C grande e a outra metade vai ser C pequeno. Isso eu falo que eu tenho uma única dose de cada antígeno. Cada hemácia tem que ter 2 doses. E se eu for C grande e C pequeno, eu tenho uma única dose, certo? Porque eu tenho uma dose de C grande e uma dose de C pequeno. Todo mundo entendeu esse conceito? Isso é muito importante, gente, certo? Então, se eu for C grande e C pequeno, eu tenho dose única de cada antígeno. Então, eu tenho dose única do C grande e eu tenho dose única do C pequeno. Beleza? E aí, se eu tiver um anticorpo com efeito de dose, esse anticorpo pode não conseguir se ligar à hemácia se ela for só dose única do antígeno. O anticorpo, às vezes, precisa ter dose dupla para eu conseguir ver a ligação. Se ele tiver C grande e C grande, o anti-C grande vai se ligar sempre, certo? Se ele for C grande e C pequeno, só com metade da dose, só uma dose em vez das 2, o anticorpo pode dar uma reação negativa, não conseguir ver essa reação. Isso é chamado efeito de dose, certo? Isso é chamado efeito de dose. Gente, quem está em casa está entendendo. Vou repetir, certo? A Leila não está com o painel. Leila, depois, porque você deveria ter pedido para mim antes, mas eu mando por e-mail, certo? Então, vamos lá. Vamos falar agora do E grande e do E pequeno. Eles não caminham juntos, não são irmãos, certo? Se eu ganhar do meu pai um alelo E grande e da minha mãe um alelo E pequeno, obrigatoriamente, na minha hemácia, eu vou ter metade dos antígenos E, né, E grande, e metade E pequeno. Então, normalmente, eu considero que eu tenho 2 doses de cada antígeno na hemácia. Eu posso ter uma metade, que é né, de um antígeno, metade que é de outro antígeno, certo? Ou eu posso ter as 2 metades com o mesmo antígeno, tá? Se eu tiver as 2 metades com o mesmo antígeno, eu chamo de dose dupla.
Se eu tiver uma única metade com antígeno e a outra metade com outro antígeno, nós chamamos de dose única. Então, se eu herdei do meu pai um E grande, eu herdei da minha mãe um E grande, metade da minha massa é grande, a minha outra metade é o quê? É grande. Então, eu tenho dose dupla do E grande. Se eu herdei da minha mãe um E pequeno, do meu pai um E pequeno, eu tenho o que na minha massa? E pequeno na metade e E pequeno na outra metade. Então, eu tenho dose dupla do E pequeno, certo? Se eu tiver dado da minha mãe um E grande e do meu pai um E pequeno, eu vou ser metade E grande, metade E pequeno. Então, eu vou ter dose única do E grande, dose única do E pequeno. Quando vocês virem outras pessoas dando essa aula, esse mesmo conceito, vocês vão ouvir talvez um termo diferente. Vocês sabem que eu sou politicamente correta em algumas coisas, né? Em relação a imunemata, eu nunca vou chamar de Czinho. Czinho é uma cor muito feia. Eu chamo de C pequeno. Aí de você chamar de Czinho. Casinho é Celano, não existe isso, né? Tá bom? Então, a gente tem que ter cuidado na hora dessa nomenclatura. Muita gente chama de hemácia homozigota, para ser grande, ou heterozigota. Só que a hemácia não é homozigota, heterozigota. Quem é o doador daquela hemácia? É a pessoa que tem a hemácia, certo? Então, eu não posso falar que a hemácia é homozigota, me referindo à dose dupla. Por quê? Porque a hemácia não é nada. Quem é a pessoa? Se é homozigota, heterozigota, é a pessoa. A hemácia vai ser chamada de dose dupla ou dose única. A pessoa homozigota, heterozigota. O que é homozigota? Ser grande e ser grande. Ser grande da mãe, ser grande do pai. Heterozigota, ser grande da mãe, ser pequeno do pai. Certo? Então, algumas pessoas podem falar para vocês hemácias, homozigotos, heterozigotos. Não pode, isso daí está errado. Apesar de o conceito, no final das contas, ser igual, né? Falando a mesma coisa, a gente não pode se referir a uma hemácia como homozigota, heterozigota. Beleza? E aí, como que é uma hemácia com dose dupla de ser grande? Ser grande, ser grande. Como que é uma hemácia com dose única de ser grande? Perfeito. Ser grande, ser pequeno, dose única de ser grande. Alguns anticorpos que têm efeito de dose podem não ver, não enxergar quando o antígeno está em dose única. E aí, por mais que eu tenha um antígeno na hemácia e eu tenha um anticorpo no meu plasma, o anticorpo e o antígeno eu não consigo perceber a ligação. Ou pode ser uma reação mais fraca. Então, eu vou ter, por exemplo, 4 cruzes quando eu estou em dose única, 4 cruzes quando eu estou em dose dupla, 2 cruzes quando eu estou em dose única, certo? Ou pode ser negativo realmente, pode ser uma reação totalmente negativa, certo? Só que vocês lembram que tem uma informação que eu dei que os antígenos do sistema RH intensificam com enzima? Lembram dessa informação? Os antígenos do sistema RH intensificam com a enzima, aumenta muito a expressão do RH na enzima. Então, se eu tiver um anticorpo contra um antígeno do sistema RH, se eu fizer o meu painel enzimático, o efeito de dose vai sair do escanteio. Se eu não tivesse painel enzimático, eu não poderia descartar na hemácia número 3, na hemácia número 4, desculpe, o C grande. Vocês estão vendo que a hemácia número 4 tem C grande e C pequeno? Tem dose única do C grande. Se esse meu anticorpo tivesse efeito de dose, poderia dar um painel negativo em NIS. Mas como obrigatoriamente eu faço um painel enzimático, meu painel enzimático não está 0 também, aí na hemácia número 4, só por isso eu vou cortar o C grande. Vamos cortar o C grande lá em cima, pela possibilidade de efeito de dose. E quais são os anticorpos que normalmente dão efeito de dose? São aqueles que quebram, cujos antígenos quebram ou intensificam com a enzima, certo? Quais que quebram com a enzima? O painel já diz pra gente, o DUF e o MNS, é o que está em cinza, certo? Quais que intensificam? RH, KID e Lewis. Esses são os anticorpos que geralmente dão efeito de dose, certo? Beleza? O que quebra, o que intensifica. O que quebra, DUF, MNS. O que intensifica, RH, KID e Lewis. Essa informação é muito importante para a gente poder interpretar o painel. Nada é 100%, mas isso é uma dica muito boa para a gente saber como fazer, certo? Beleza? Então, o D eu não pude cortar, mas eu cortei o C grande porque está positivo, né? O E grande eu posso cortar? Na hemácia número 4, E grande está como? Negativo, então eu não posso cortar, certo?
E o C pequeno? Aquela mesma teoria, né? Que a gente acabou de discutir o C grande. O C pequeno é positivo, né? Mas estava junto com o C grande. Poderia ser um anticorpo com efeito de dose, mas como eu tenho um painel enzimático que está negativo, do mesmo jeito que eu cortei o C grande, eu vou cortar o C pequeno lá em cima, certo? Beleza. Quem é o parzinho do E pequeno? O E grande. Como é que está o E grande aqui? Está negativo, né? Então, essa hemácia é dose única ou dose dupla do E pequeno? Dose dupla. Se fosse dose única, seria metade E grande, metade E pequeno. Mas eu não tenho E grande. Consequentemente, eu tenho dose dupla do E pequeno, certo? Eu sei que esse conceito vai demorar um pouquinho a entrar, meu povo. Não se aperreiem, certo? Contrário da lógica, exatamente. Se eu tenho somente o E pequeno, eu tenho dose dupla do E pequeno. Se eu tenho E pequeno e E grande, eu tenho dose única do E pequeno, certo? Então, eu tenho dose dupla do E pequeno, corto tranquilo o E pequeno, não corto, a minha reação foi negativa, meu antígeno é positivo, em dose dupla, corto o E pequeno. Vamos cortar lá em cima o E pequeno, certo? O CW, meu povo, tá como? Negativo. Eu posso cortar o CW? Não, porque eu estou sempre olhando, estou querendo procurar quem são os positivos dessa hemácia número 4, certo? Então, o CW eu não corto, porque minha reação foi negativa e ele é negativo. Então, eu não consigo excluir que ele está aí, certo? Não. O D não foi cortado. O D não foi cortado. Foi cortado? Não, meu povo, o D não foi cortado, não. A culpa... Não, meu povo. Não, não. O D não foi cortado, não. Eu falei errado, me desculpe, certo? Eu não posso cortar o D, tá? Beleza. Eu embaracei mesmo a cabeça de vocês, né? Desculpa, meu povo. E o Kel, gente? O E grande foi cortado. O E grande não foi cortado. O que vocês acham? Tá negativo ou positivo? Eu posso cortar o Kel? Não posso cortar o Kel, certo? Beleza. E o Celano, tá positivo ou tá negativo? Posso cortar o Celano? Posso. Posso com gosto, né? Tá certo? Então, o Celano tá positivo, minha reação deu negativa, eu posso cortar o Celano, tá? KPA, tá como? Negativo. Eu posso cortar o KPA? Não posso cortar o KPA, certo? KPB tá como? Positivo. Posso cortar o KPB? Vamos cortar lá em cima? Corta o KPB. JSA, não testado. Posso cortar? Não, porque eu não sei qual é a reação, certo? JSB, posso cortar? Posso, porque está positivo, né? DUFA, tá como? Negativo. Posso cortar? Não posso cortar. DUFB, tá como? Eu posso cortar? Vocês têm certeza disso? Por que eu estou falando isso? Lembra que tem os anticorpos que podem ter efeito de dose? Quem é o par do DUFB? O DUFA. Se o par do DUFB é DUFA e o DUFA está negativo, eu tenho dose única ou dose dupla do DUFB? Dose dupla do DUFB. Se eu tenho dose dupla, eu posso cortar sim, certo? Beleza? Não, eu queria só que vocês prestassem atenção. Certo? Então, eu posso cortar o DUFB. O KID-A. O KID-A, quem é o parzinho dele? KID-B. Eu tô com KID-A e KID-B positivo nessa hemácia número 4, não tô? Então, eu tenho dose única do KID-A, né? Eu posso cortar o KID-A? Não posso cortar o KID-A. Certo? Por quê? Porque eu tenho dose única do KID-A. Eu tenho metade da hemácia KID-A, metade da hemácia KID-B. Certo? KID-B eu posso cortar? Não, pela mesma razão. Eu tenho dose única de KID-B. Consequentemente, eu não posso cortar o KID-B. Certo? Liusá, eu posso cortar? Liusá tá como? Negativo, então eu não corto. E o Lius-B? Sim. Posso cortar com gosto, principalmente que o Liusá tá negativo, né? Certo? O P1, posso cortar? Não. E o M? Quem é o par do M? O N.
Eles são anticorpos, eles podem ter anticorpos que têm efeitos de dose, não podem? Eu posso cortar o M na hemácia número 4? Não, porque ele está em dose única, né? Certo? Então, eu não corto o M. Não corto o M. Eu posso cortar o N na hemácia número 4? Também não, porque ele também está em dose única, eu posso ter um anticorpo com efeito de dose. O S grande, quem é o parzinho dele? Nessa hemácia número 4, eu tenho dose única ou dose dupla de S grande? Dose única de S grande. Eu posso cortar o S grande? E eu posso cortar o S pequeno? Também não. Lútera A tá como? Não posso cortar, né? E o Lútera B? Posso cortar? Com gosto, né? E o Diego A? Positivo. Posso cortar? Posso, vamos cortar o Diego A, né? Qual é a próxima hemácia que deu negativo? 5. A hemácia número 5, o D, é negativo ou positivo? Negativo, então não posso cortar. O C grande é negativo, também não posso cortar. E o E grande? Quem é o par do E grande? É pequeno. Tá em dose única, não tá? Mas a gente tem aquela artimanha do painel enzimático. Como é que tá o painel enzimático na hemácia número 5? Negativo. Então, mesmo em dose única, o RH eu posso cortar, certo? Por mais que possa ter efeito de dose. Por quê? Porque eu tenho um painel enzimático negativo, certo? Então, o painel enzimático para o RH, ele faz com que a gente deixe de ter importância o efeito de dose, tá certo? Só para o RH, tá certo, gente? Beleza? Quando eu vou cortando as fileiras, doutora, eu levo em consideração que já foi cortado e continuo na mesma sequência? No mesmo jeitinho, certo? Continuo cortando lá em cima, tá certo, gente? Tá certo? Corto lá em cima para saber depois o que sobrou da minha linha lá de cima com todos os antígenos. Tá bom? Então, um E grande, apesar de estar em dose única, eu vou cortar porque é do sistema RH e eu fiz um painel enzimático e aí eu deixo de importar o efeito de dose, certo? E o C pequeno? Já tinha cortado, não tinha? Beleza. O E pequeno? Já tinha cortado. CW eu posso cortar? Não, porque está negativo. E o Kel? Posso cortar? Posso. Kel eu posso cortar, porque apesar de ser o parzinho do celano, não é um anticorpo que costuma ter efeito de dose, tá certo, gente? Beleza? Não. Quais que tem efeito de dose? RH aqui de Lewis, Duff, MNS, certo? Beleza. KPA eu posso cortar? KPA eu posso cortar? Posso não. KPB eu posso cortar? Doutora, Oi, pode falar. volta aí o Kel, ninguém pegou. Por que que eu não posso cortar? Eu posso cortar o Kel, porque o Kel não está na nossa listinha de efeito de dose. Lembram do efeito de dose? São os que estão de cinza, então Duff MNS, né? E os que são do RH aqui de Lewis. Entendi. Certo? Certo. Então, o Kel não está Certo. na nossa listinha, então eu posso cortar, certo? KPB eu já cortei. JSA eu posso cortar. Não está testado, não posso cortar. JSB eu já cortei, né? Duff A eu posso cortar? Não. Duff B eu já cortei, não foi? Kid A eu posso cortar? Kid B eu posso cortar? Posso, porque eu estou com dose dupla do Kid B, né? Eu só tenho Kid B nessa hemácia. Um lado é Kid B, o outro lado é Kid B. Certo? Eu não tenho Kid A, então Kid B eu posso cortar. Lewis A eu posso cortar? Posso. Por quê? Porque o Lewis B é negativo. Então, eu tenho dose dupla do Lewis A. Certo? O P1 eu posso cortar? Posso cortar o P1, né? Que a gente não tinha cortado ainda. O M, gente, posso cortar? Não posso cortar o M. Posso cortar o N? Sim. Por que eu posso cortar o N? Porque o N está em dose dupla. O M está negativo, então o N está em dose dupla. Certo? Posso cortar o S grande? Não, porque o S grande está em dose única, porque está junto com o S pequeno, né? Então, nem um S grande, nem um S pequeno eu posso cortar, certo? Luterambel já cortei, né? Qual é a próxima hemácia negativa, gente?
A6. D, C grande e E grande estão negativos, então eu não posso cortar. C pequeno e E pequeno eu já cortei, não foi isso? CW eu não posso cortar. Kel eu já cortei, não poderia cortar por essa. Celano eu já cortei. KPA está negativo, continuo sem poder cortar. KPB eu já cortei, não foi? JSB eu já cortei. DUFA eu posso cortar? DUFA eu posso cortar? Ele está em dose única ou dose dupla? Dose dupla, DUFB é negativo, né? Então, agora eu posso cortar o DUFA por conta da hemácia número 6. Vou lá em cima e corto o DUFA, certo? DUFB não, KID-A não. KID-B eu já cortei, não foi? Está em dose dupla, mas eu já cortei. LIUS-A e LIUS-B negativo. P1 eu já cortei. MN eu não posso mexer, né? S grande está negativo. Opa! S pequeno eu posso cortar? Posso, porque ele está sozinho, né? Então, ele está em dose dupla na hemácia, então eu posso cortar, porque o par dele, que é o S grande, está negativo. Então, cortei o S pequeno lá em cima, né? Luteran B, já cortei lá em cima. Qual a próxima hemácia negativa? A hemácia número 7. Vamos lá. D, C grande, E grande negativo, não mexo. C pequeno e E pequeno positivo, já cortei, não foi lá em cima? CW continuo sem saber o que acontece com ele, né? Negativo continuo sem cortar, que é o negativo. Celano eu já cortei. KPA negativo. KPB já cortei. JSA não consigo cortar porque não foi testado. JSB já cortei. DUFA eu já cortei, não foi? Eu poderia cortar nessa daqui também. E o KID-A, meu povo? O KID-A está em dose dupla, né? Porque o KID-B é negativo. Então, metade da hemácia é KID-A e a outra metade também é KID-A. Então, está em dose dupla e eu posso cortar, certo? E isso a gente faz na aula. Na prática, ninguém corta KID-A com uma hemácia só, certo? Porque KID-A é a praga, né? O Chuck. Vocês lembram do Chuck? KID-A é o Chuck. Então, ninguém corta KID-A na nossa prática do laboratório de imunemato com uma única hemácia, porque é muito perigoso esse anticorpo e eu preciso testar mais para ter certeza que ele não está lá, tá certo? Mas aqui na nossa teoria, que a teoria da imunemato é linda, sem defeitos nenhum, né? Não é teoria de vida atual. Mas eu consigo claramente na hemácia número 7 cortar KID-A, porque metade da hemácia é KID-A e a outra metade também é KID-A. Então, eu tenho dose dupla de KID-A e mesmo se o anticorpo tiver efeito de dose, eu consigo cortar, tá certo? Então, KID-A eu cortei. KID-B negativo, LIUS-A negativo, LIUS-B eu já cortei, não foi? P1 eu já cortei. M negativo, N eu já cortei, não foi? N de navio. S grande, S pequeno não posso, porque estão em dose única. Já cortamos lá em cima, não tem problema. E Luteran B, já cortei também, certo? Qual a próxima hemácia que eu vou avaliar? A 9, porque a 8 deu positiva, certo? A hemácia número 9, vamos ver o que a gente consegue cortar mais. D, C grande é grande, não. C pequeno e E pequeno eu já cortei. O CW não consigo cortar. O Kel não consigo cortar, mas já tinha cortado. Celano já cortei. KPA não consigo cortar. JSA eu não consigo cortar. JSB já cortei. DUFA já cortei, não foi, gente? Então já foi ok. KID-A, olha aí minha segunda hemácia para eu conseguir cortar. Né? KID-A está em dose dupla na hemácia número 9, não é? É só KID-A nela, KID-B é negativo, então está em dose dupla. Então, o que eu preciso na minha prática na imuno eram 2 hemácias negativas, eu tenho 2 hemácias negativas, então na prática a gente já cortaria também na imuno, certo? Beleza? Aqui a gente já tinha cortado. LIUS-A eu já cortei, P1 eu já cortei, MN já tinha cortado, ainda não. S grande tinha cortado já, não foi? Ah, tá, ótimo. Então, o S grande está em dose dupla, não tá? Não dá, porque está em dose única. Né? Então, o M eu continuo sem cortar, gente, porque está em dose única. Quer dizer, metade da hemácia é M, metade da hemácia é N, certo? Então, M eu não posso cortar ainda.
mais o S grande posso, certo? Porque o S pequeno é negativo, então metade da hemácia é S grande, a outra metade também é S grande. Então, eu tenho dose dupla do S grande. Então, pela hemácia 9, eu consigo cortar o S grande. Lúteran A negativo, Lúteran B eu já cortei. Diego, eu já cortei. Beleza? Qual a próxima hemácia? A 10. Vamos ver o que a gente consegue cortar na 10. D, C grande é grande, não. C pequeno e é pequeno, já cortei. CW, nada. Kel já cortei. Celano já cortei. KPB já cortei. JSB já cortei. Duff A já cortei. Kid A já cortei. P1 já cortei. N já cortei. S grande já cortei. Lúteran B já cortei. Serviu de nada essa hemácia pra gente, né? Vamos ver a próxima hemácia negativa, é a 11. A 11 é C pequeno e é pequeno positivo, já cortei. KPB, não, Celano já cortei. KPB já cortei. JSB já cortei. Duff B já cortei. Kid B já cortei. Lewis B já cortei. P1 já cortei. Continuo sem cortar nada do MNS, né? E Lúteran B já cortei, certo? O que que sobrou lá em cima, gente? Vamos falar. O que que sobrou sem cortar? O D, né? O D, o CW, KPA, o JSA e o M de Maria. E o Lúteran A, né? E o Lúteran A, certo? Então, sobrou essa listinha de prováveis anticorpos, certo? D, CW, JSA, que a gente nunca vai conseguir descartar, ele vai sempre sobrar. M de Maria e Lúteran A, certo? Vamos ver quais foram as hemácias. Então, a gente vai olhar de novo para o nosso painel que a gente pingou, certo? Quais são as hemácias que são positivas e quais que são negativas? Em Lis e enzima, gente. Vamos lá. Hemácia 1, 2, 3 e 8 são positivas, não é isso? Tem algum antígeno nessa nossa listinha de antígenos que sobraram, que dão perfeito 1, 2, 3 e 8? Deu reação, nossa reação no painel, na 1, na 2, na 3 e na 8, o restante tudo negativo. E eu tenho uma lista do que sobrou, não tem uma lista? D, CW, JSA, M de Maria e Lúteran A. Tem alguma, olhe cada coluna. Vamos olhar a coluna do D. O D está positivo em quais hemácias? Na 1, na 2, na 3 e na 8. Como que é o painel do nosso paciente? Positivo em quais hemácias? 1, 2, 3 e 8. 1, 2, 3 e 8. Que anticorpo é esse? Anti-D. Certo? Se eu tenho reação no 1, 2, 3 e 8 e a hemácia que é RHD positivo é 1, a 2, a 3 e a 8, eu tenho um anti-D. Certo? Mas sobrou ainda, além do anti-D. Vocês viram agora o anti-D bonitão, meu povo? Vocês conseguem enxergar esse anti-D bem? Quem está em casa também? Deu positivo na hemácia 1, 2, 3 e 8. E as hemácias RHD positivas são exatamente a 1, a 2, a 3 e a 8. Certo? Beleza, então eu tenho um anti-D. Mas continua sobrando algumas coisas. O CW, o JSA, o M de Maria e o Lúteran A. Aí eu já dou duas diquinhas para vocês. CW eu nunca vou conseguir descartar. Então, ele vai ficar sempre pendente, certo? Assim como o JSA, não vou conseguir descartar. O CW junto com o D eu não consigo descartar, certo? E o JSA vai ficar pendente. Mas eu tenho dois antígenos que eu preciso descartar. Quais são? O M de Maria e o Lúteran A. O Lúteran A é fácil. Como é que eu descarto um Lúteran A? Eu pego uma hemácia que seja RHD negativa. Se é RHD negativa, é para dar negativo minha reação, não é? Porque é um anti-D, não é? Então, se eu tenho uma hemácia RHD negativa e eu tenho um anti-D, é para dar negativo minha reação, é para dar 0. Só que essa hemácia que eu escolhi para testar é uma hemácia que é Lúteran A positiva. Certo? Se a minha hemácia é RHD negativa, Lúteran A positiva, der negativo, é porque eu não tenho um anti-Lúteran A. Vocês concordam? Se eu tiver, eu tenho um anti-D certeza, e eu tenho uma dúvida de ter um anti-Lúteran A, certo?
eu pego uma hemácia que é RHD negativa. Para quê? Para tirar a interferência do anti-D. Porque o anti-D eu já sei que existe. Certo? E aí eu quero saber se eu tenho um anti-Luteran A. Como que a minha hemácia tem que ser para Luteran A? Positiva. Certo? Se tiver uma reação negativa, quer dizer, o anticorpo que eu estou testando não se ligou à hemácia Luteran A positiva, é porque eu não tenho um anti-Luteran A. Certo? Beleza, então eu pego uma hemácia negativa para aquilo que eu tenho certeza aqui do anti-D. Então eu pego uma hemácia RHD negativa e eu pego uma hemácia RHD negativa com um antígeno presente que eu estou na dúvida. Qual é o antígeno que eu estou na dúvida? Luteran A. Aí eu pego uma hemácia Luteran A positiva e faço uma prova de compatibilidade. Eu vejo se tem reação. Prova de compatibilidade deu incompatível é porque eu tenho um antígeno e um anticorpo, não é isso? Eu já sabia que tinha um antígeno, porque eu selecionei. Isso é chamado de painel de hemácias selecionadas. Eu selecionei a minha hemácia RHD negativa, Luteran A positiva, para testar com plasma ou soro do meu paciente. Se a reação deu negativa, é porque no soro do meu paciente não tem um anti-Luteran A. Se tivesse o anti-Luteran A ali junto com o anti-D, a minha reação era para dar positiva. Não é isso? Certo, gente? Então, esse é chamado de painel de hemácias selecionadas. Então, o primeiro painel de hemácias selecionadas é uma hemácia RHD negativo, então sempre negativo para aquilo que eu tenho certeza. E positivo para aquilo que eu tenho dúvida. Certo? Minha reação deu negativa. A minha hemácia RHD negativa, Luteran A positiva, testado com soro do meu paciente, a reação deu negativa. Então, eu consigo excluir o Luteran A. Se a reação tivesse positiva, eu teria que testar com outras hemácias, certo? Mas uma hemácia já diz para mim que é negativo, então eu já consigo excluir. Beleza. Mas sobrou um anticorpo muito danado aí no meio do caminho. Sobrou um anti-M? Não sobrou? Não pode ter um anti-M por trás do D. Eu peguei esse painel selecionadíssimo de um painel que a gente teve na Imuna há uns 2 anos atrás. Mas essa hemácia aqui está positiva por conta do anti-D. Então, eu não consigo dizer que a hemácia número 3 que tem alguma relação com Luteran. Certo? Por conta, não, exatamente. Eu tenho um Luteran A negativo em todas as hemácias, exceção da hemácia número 3, não é isso? A hemácia número 3 está positiva, com certeza por conta do D. Não é? Eu tenho certeza que eu tenho um anti-D. Então, a minha positividade é do anti-D. Pode ter um anti-Luteran A junto? Pode. Não consigo dizer. Eu só consigo dizer das reações negativas. Da positiva pode ter o que for embaixo. Certo? Se é negativo, beleza. Se é positivo, eu não sei dizer. Por isso que eu preciso pegar uma hemácia que seja negativo para aquilo que eu tenho certeza. É negativo para D, porque eu tenho certeza que tem um anti-D. Certo? Aí eu peguei uma hemácia negativa para D, que for Luteran A positivo, aí eu testo. Se minha reação der positivo, provavelmente eu tenho um anti-Luteran A. Não consigo ter certeza com uma hemácia só. Mas se der negativo, eu tenho certeza que não tem um anti-Luteran A. Então eu poderia ter, dentro dessas 4 alternativas, eu poderia ter só um negativo, eu já excluiria. Sim. Só um. Do mesmo jeito que a gente excluiu qualquer outro antígeno aqui, eu excluiria também, certo? E aí, meu povo, sobrou o anti-M. Esse painel aconteceu, me entregaram um painel pra gente na Imuno desse jeito um dia. Quando eu vi que tinha anti-M por trás, eu quase tive um surto. Por quê? Porque todo o painel da Biorad, o D é positivo nas hemácias 1, 2, 3 e 8. Todo o painel da Biorad é assim. Aí o que acontece que você que faz 10 anos que vê painel de anticorpo? Você bate o olho e fala é um anti-D. A prática atrapalha imunemato. A experiência atrapalha imunemato. Por quê? Porque a pessoa não sai cortando. Se a pessoa não sai cortando, ela fala tem um anti-D. O paciente faz uma reação hemolítica, às vezes imediata, e morre. Por quê? Porque não cortou. Porque todo o painel de hemácia da Biorad, 1, 2, 3 e 8 tem anti-D. Eu pego, bato o olho, 1, 2, 3 e 8 positivo, anti-D e resolvo a vida. Não cortei. Então, é o painel que eu peguei para dar aula para toda hemorragia de imunemato, porque esse painel foi real, com anti-M por trás de um anti-D, certo?
esse painel é o painel mais claro que eu não posso confiar na minha experiência. Não existe experiência na imunemata, eu tenho que parar e cortar. Tem alguns casos escabrosos, às vezes chegam na imuno. Ai, doutora, não sei o que, não tô conseguindo. Teve um caso há uns meses atrás, que eu falei, me dê aí o painel. Deixa eu cortar. Você cortou? Ah, cortei. Deixa eu cortar. Aí eu fui cortar. Falei, esse é tal anticorpo, você não cortou. Por quê? Porque a gente está tão mal acostumado com a experiência de bater o olho e definir o que que tem, que a gente torna nossa prática perigosa. Então, cortar não é opção. É obrigatório. Olha que interessante. É obrigatório. Aí, igual o anti é grande, eu sei que se eu pegar na EMAS 3 e 5, tá positivo na 3 e 5 é um anti é grande. Tá positivo na 1, na 2, na 4, eu sei que é um anti é grande. Aí eu decoro, faço esses caminhos no meu cérebro, que eu defino que aquele anticorpo é aquele anticorpo sem seguir o que é obrigatório. Eu tenho a opção de não cortar? Não, não tenho a opção de não cortar. Certo? Mas pode acontecer de não fazerem. Por quê? Porque as pessoas são falhas. Né? Tem? Mais ou menos. Na verdade, assim, a gente não quer deixar esse painel como um registro, certo? A gente tem um livro diferente de painel. Por quê? Porque dá problema. A gente trabalhava com esse painel anteriormente, aí esse painel se perdia, aí ninguém encontrava, e não sei o quê. Então, na verdade, é só consciência de quem está trabalhando. A gente precisa ter a prova 100% das coisas. A gente precisa ter o registro do que foi feito, mas a gente não precisa ter a prova que a pessoa saiu cortando. Né? Então, eu falo sempre para os meninos, esse painel foi que eu levei para a discussão da hemorroide, olha, não confiem na experiência de vocês. A gente não pode confiar, certo? Por quê? Porque o anti-M mata. Anti-M mata. E estava por trás desse painel. Como que eu vou excluir o anti-M? Agora vocês vão me dizer qual hemácia selecionada que eu vou pegar. Eu vou lá na conservadora ou num painel diferente e vou selecionar uma hemácia para excluir o anti-M desse nosso painel. Como que é a hemácia que eu vou selecionar em relação a RHD? O que vocês acham? Negativa. Tem que ser negativo. O RH da hemácia que eu selecionar tem que ser negativo, certo? Obrigatoriamente. Beleza? Por quê? Porque se for positivo, vai dar positivo. A gente acabou de ver esse painel. Então, tem que ser RHD negativa a hemácia que eu vou selecionar. Em relação ao M, não é o M que eu estou testando, estou querendo saber se tem anti-M. Como é que vai ser a hemácia? Então, vai ser RHD negativo. E o M vai ser como? Para eu saber se tem M ou não. Se tem anti-M ou não. Se o M for negativo, vai dar negativa. Eu não vou conseguir excluir nada. O M tem que ser como, gente? Nessa hemácia selecionada? Positivo. E o N tem que ser como? Negativo. Certo, gente? Obrigatoriamente. Para eu excluir um anticorpo, tem que ter dose dupla do antígeno. Então, eu vou pegar uma hemácia RHD negativa, que seja M em dose dupla. M positivo, N negativo. Certo? Faço uma prova de compatibilidade. Essa PC deu negativa. Eu tenho ou não tenho anti-M? Pego uma hemácia RHD negativa com M em dose dupla. Eu vou mostrar para vocês. Vamos fingir que essa hemácia número 7, gente, em vez de ser N em dose dupla, ela seria M em dose dupla, certo? A minha reação deu negativa. Eu posso excluir o M? Excluo. Posso excluir o M. Vocês fizeram isso no painel inteiro. A diferença é que eu não estou pegando uma hemácia que está aqui no painel. Eu estou pegando uma hemácia que está lá na minha conservadora, que é D negativo e M em dose dupla, certo? Então, se a minha reação der negativa, eu consigo excluir o anti-M. Se der positivo, eu tenho que confirmar. Aí não basta uma hemácia só, certo? Beleza? Entenderam? Então, nesse caso, essa paciente específica tinha um anti-D e eu não pude excluir o CW nem o JSA, mas eu consegui excluir o M e o Lutera A, certo? Então, a gente consegue identificar claramente o anti-D, né? Vocês estão vendo? 1, 2, 3 e 8. 1, 2, 3 e 8, né? Então, é um anti-D bonitão, certo?
que a gente não consegue excluir? Nem o JSA, nem o CW, nem o M, né? Beleza. Só ver aqui. Vamos lá. Segundo caso, gente. Segundo painel, certo? Painel de trás. Estão vendo que atrás tem um outro painel igual a esse. Paciente de 50 anos, uma mulher. Fez uma cirurgia, vai fazer uma cirurgia de quadril. Tinha histórico de 3 gestações, mas não tinha transfusão anterior, certo? Só uma coisa, gente, lembrando, toda vez que identifica o anticorpo, eu preciso saber como que a paciente é em relação ao antígeno, mas eu já sabia, porque ela era RH negativo, né? Então, confirmei que tinha um anti-D com a fenotipagem. Essa mulher de 50 anos que vai fazer uma cirurgia de quadril, ela tinha 3 gestações, mas não tinha transfusão. Ela pode ter anticorpo? Pode, por conta das gestações, né? Qual a tipagem ABO dela? Direta de quê? Reage com anti-A e reage com anti-B. Direta de AB. Reversa negativa com hemácia 1, negativa com hemácia B. Reversa de quê? AB. Então, era uma AB positiva bonitinha, certo? PAI dela, negativo na hemácia 1, positivo na hemácia 2. O que eu tenho que fazer com toda PAI positiva? Mandar para a hemósse obrigatoriamente, certo? Mandamos para o hemósse. E o hemósse fez esse painel para judiar a vida, certo? Eu vou falar para vocês como é que é o painel. Preparados? Não olhem para a tela, gente, que o painel está diferente. Hemácia número 1 e hemácia número 2 em Lis negativo, certo? Beleza. Não, faz atrás, Elcio. É igual. Hemácia número 1 e hemácia número 2 em Lis negativo. Hemácia número 1 e número 2 em enzima também negativo, certo, gente? Hemácia em Lis de 3 a 11, positivo 2 cruzes. 3 a 11, todas as hemácias restantes positivas 2 cruzes. Certo? Autocontrole negativo em Lis. E em enzima, pronto. Só em Lis, gente, 2 cruzes. Só em Lis, 2 mais, certo? Beleza? E o autocontrole negativo em Lis. E em enzima, a gente já tinha botado a hemácia 1 e 2 negativo, não foi? E 3 a 11, 4 cruzes. 4 cruzes, 4 mais de 3 a hemácia 11, certo? Beleza. Autocontrole em enzima negativo. Certinho? Então, autocontrole negativo em Lis e em enzima, e somente as hemácias 1 e 2 negativas, tanto em Lis quanto em enzima. Tem a mesma intensidade de aglutinação em Lis, é 0 e uma única intensidade de aglutinação é. Então, aparentemente, tem só um anticorpo em Lis, certo? E em enzima? Também mesma intensidade de aglutinação. Aparentemente, só tem um anticorpo. A reação em Lis e em enzima ficou parecida? Todos apareceram um aumento da reação quando foi para a enzima. Então, aparentemente, só um anticorpo mesmo, né? Beleza, agora vamos cortar. A gente vai começar a cortar por qual hemácia, gente? Qual hemácia que a gente vai começar a cortar esse painel? Qual é a hemácia que a gente começa a cortar? Oi? As negativas. Pelas negativas, né? Que 4, meu povo? Pela hemácia número 1, as únicas negativas nas nossas reações foram a 1 e a 2 em Lis e enzima, certo? Lembre-se que a nossa reação que a gente anotou, que a gente vai olhar. Então, a primeira hemácia negativa foi a hemácia número 1, não é isso? Então, a gente vai começar a cortar pela hemácia número 1. O D está positivo ou negativo na hemácia número 1? Podemos cortar o D? Podemos. Vamos cortar o D lá em cima? O C grande está positivo ou negativo? Positivo. Podemos cortar? Podemos. O E grande dá para cortar? Negativo, não dá. C pequeno dá para cortar? Negativo, não dá. E pequeno dá para cortar? Vamos cortar. CW dá para cortar? Dá. Oba, cortamos CW. Kel não dá para cortar. Celano dá para cortar?
Vamos cortar? KPB dá para cortar? KPB, KPA não, mas KPB dá. JSA, não. JSB também não, né? DUF-A dá? Não. DUF-B dá? Sim. Por quê? Porque ele está em dose dupla, né? Só tem o DUF-B nessa hemácia, certo? KID-A dá para cortar? Não, porque é negativo. KID-B dá para cortar? Dá, porque está em dose dupla. O KID-A é negativo, o KID-B é positivo. Lius-A não dá, Lius-B dá para cortar? Dá, que está em dose dupla. Vamos cortar. P1 dá para cortar? Beleza. M, Maria, dá para cortar? Dá para cortar, porque o N está negativo, então o M está em dose dupla. S grande, S pequeno, podemos cortar, meu povo? Não, porque eles estão em dose única, né? Lútera A negativo não corto, Lútera B eu corto. Beleza? Cortei o Lútera B. Qual é a próxima hemácia que eu posso cortar? Hemácia número 2. D eu já cortei, C grande também, né? E pequeno eu já cortei, não foi? Então também não dá para cortar mais nada. Kel dá para cortar? Kel dá para cortar, vamos cortar? Celano eu já cortei. KPA dá para cortar? Vamos cortar o KPA? Gente, falar nisso, tinha sobrado o KPA no último painel, né, meu povo? Acabei de perceber. A gente passou por cima do pobre, né? KPB, já cortamos, né? JSB dá para cortar? JSB? Beleza. DUF-A dá? Dá, bonitinho, dose dupla, né? DUF-B negativo. KID-A dá para cortar? Diga. Pronto. Você corta o KPA porque não está na nossa listinha. Lembra da nossa listinha de efeito de dose? Positivo. Sempre o KPB vai estar positivo. É um antígeno de alta frequência. Se não for, só leva se for antígeno que quebra com a enzima, que é o DUF-MNS, ou que intensifica, que é RH-KID-Lewis. Esses são anticorpos, né? Podem produzir anticorpos com efeito de dose, certo? E aí eu tô aonde? No KID-A. KID-A dá para cortar, gente? Dá, tá em dose dupla, na teoria dá para cortar. Lius-A, pode cortar? Pode, não pode? Tá em dose dupla, também corto. P1 eu já cortei. Ai, meu pai. M eu posso cortar? Já cortei. N eu posso cortar? Tô dando aula, tô dando aula. Continue. Eu não entendi porque a senhora cortou o M. Gente, o que foi, gente, que eu não entendi? Porque a senhora cortou o M. Eu não cortei o N. O M. O M na de cima. O M está em dose dupla na hemácia número 1. Certo? Tá vendo? O M está positivo e o N está negativo na hemácia número 1. Por isso que a gente cortou, porque está em dose dupla. Ah, o meu painel aqui está positivo. Todos dois. Não, na hemácia número 1. O meu painel aqui que eu tô olhando pelo celular, eu tô sem painel. E a senhora colocou Não, aqui. é porque não é para olhar nesse painel não, meu povo. É para olhar no que eu mandei, no que eu imprimi para vocês. Ah, tá bom. Certo? S grande, dá para cortar? Dá, não dá? Dose dupla. Lúteran B, já cortei, né? Qual outra hemácia que eu posso cortar? Qual outra hemácia que eu posso cortar? Não, só o S grande. Já foi. Posso cortar de alguma outra hemácia? Qual outra hemácia que foi negativa no meu painel? Nenhuma. Certo? Vamos ver o que sobrou. O que sobrou, gente? Contem aí. E grande, C pequeno, JSA, N de navio, S pequeno, certo? E Lúteran A e Diego A. Não foi isso que sobrou? Tem algum desses anticorpos, tem algum dessas hemácias que o anticorpo bate perfeitamente, algum desses antígenos que o anticorpo bate perfeitamente, nosso anticorpo reage da hemácia 3 à hemácia 11. Tem algum dos que sobrou que dá perfeito o nosso anticorpo? Hemácia 3 à hemácia 11. Tem algum que sobrou desses que a gente falou que dá perfeito o anticorpo?
tem que ter alguma hemácia, tem que ter algum antígeno, certo? Que seja positivo da hemácia 3 a 11. Tem algum antígeno que seja positivo da hemácia 3 a hemácia 11? Desses que sobraram? O E pequeno. O E pequeno está positivo na hemácia 1 e 2, que a gente já cortou, né? Dos que sobraram, E grande, C pequeno, JSA, luterádia. O C pequeno, doutora. O C pequeno, perfeito. Vocês estão vendo, gente, o C pequeno? Olha o C pequeno, olha a coluna do C pequeno. Está negativo na 1, na 2 e positivo de 3 a 11. Está igualzinho o nosso painel, certo? Então, nesse painel, a gente tem um anti-C pequeno, certo? Só que tem algumas outras dúvidas por trás, não é isso? Não tem umas dúvidas por trás? Sobrou o E grande, sobrou o JSA, sobrou o Luteran A, sobrou o S pequeno, sobrou o N, não foi? Então, para a gente poder descartar, a gente tem que fazer painel de hemácias selecionadas. Como que vão ser as hemácias que a gente vai selecionar em relação ao C pequeno? Tem que ser C pequeno positivo ou C pequeno negativo? Oi? Negativo. Isso, então tem que ser C pequeno negativo. Obrigatoriamente a gente vai pegar as hemácias C pequeno negativo para poder descartar os outros anticorpos, certo? Por quê? Porque se eu pegar uma hemácia C pequeno positivo, vai dar positivo e vai ser pelo anti-C pequeno, certo? Então, uma hemácia C pequeno negativo que seja, por exemplo, N positiva em dose dupla, porque eu não consegui cortar o N de navio, não foi? Aí eu pego uma hemácia M negativa, N positiva, né? Uma hemácia em dose dupla para N e vejo se a reação foi positiva ou negativa, certo? O C pequeno, gente, reage desse jeito. Então, toda vez que eu tenho um anti-C pequeno, eu tenho um trabalhinho para descartar o restante. Esse painel está muito bom para as outras hemácias negativas para C pequeno, mas normalmente sobra muito mais coisa, certo? Então, assim, é um anticorpo que dá um pouquinho de trabalho dentro da imunemato, porque tem muita hemácia positiva. Imagine um painel com E pequeno, um anti-E pequeno, só teria uma hemácia negativa, um painel com anti-E pequeno, não é isso? A hemácia número 3, vocês estão vendo? Então, na verdade, o painel pode ser simples como um anti-D e pode ser complexo como um anti-E pequeno, ou está positivo em todas as hemácias. Nesse caso, era um anti-C pequeno, certo? Bonitinho, então vocês veem aqui na tela que o que é negativo é o que dá negativo no nosso painel. Sobrando um bocadinho de coisa, né? Tá certo? Lembram que eu falei que toda vez que a gente identifica um anticorpo, a gente tem que tentar fenotipar o paciente, porque o paciente só produz anticorpo contra aquilo que ele não tem? Como é que eu espero que seja um paciente que produz um anti-C pequeno? Que ele seja na fenotipagem dele C pequeno positivo ou C pequeno negativo? Negativo. Se eu tenho um paciente que é C pequeno negativo, ele pode produzir um anti-C pequeno. Então, toda vez que eu tenho um anticorpo identificado e eu posso fenotipar, porque se tiver transfusão nos últimos 3 meses, eu não posso, né? Mas se eu puder fenotipar, eu vou fenotipar. E eu confirmei realmente que ela é C pequeno negativo e ela também é grande negativo, que é a nossa frequência maior de C pequeno negativo. É C pequeno e é grande, né? E aí eu poderia, pela fenotipagem dela, já excluir alguns anticorpos. Por exemplo, ela é N positivo. Ela, aqui, estão vendo na coisa, aqui no slide? Ela é N positivo, então ela não vai produzir um anti-N. Eu não precisaria nem pegar a hemácia selecionada, porque eu sei que ela não vai produzir um anticorpo contra aquilo que ela já tem. Tá certo? Beleza. E ela é Diego A positivo também, então eu também não preciso pegar uma hemácia C pequeno negativo, Diego A positivo, para saber o que está acontecendo, porque ela já tem um antígeno, ela não produz um anticorpo contra ele. Certo? Quer judiação? Vocês querem saber qual é o fenótipo, quem é que vai acertar qual é o fenótipo RH dessa paciente? Ela é C pequeno e é grande negativo. Quem lembra? Missão para casa, certo? A gente vai terminar a aula agora. Eu quero que vocês me digam como que eu chamo o paciente que é C pequeno e grande negativo.
nos RR da vida, certo? C pequeno é grande negativos. Combinado? Gente, a gente vai parar a aula agora, tá certo? E vamos deixar... Não, a aula não deu certo. E aí a gente, na internet. Vocês vão procurar na internet, no Google, Dr. Google, a resposta. C pequeno negativo e grande negativo. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. O painel já até fala. Pode. R1, R1. O painel já está dizendo para a gente, gente. Na segunda fileira, R1, R1. O W é porque tem CW. Entendeu? É um antígeno do sistema RH. De baixa frequência. De baixa frequência. Doutora Denise. Oi. Doutora Denise, só me relembra o efeito de dose, é o DUF, MNS, quem mais? RH? Então, todos que quebram com enzima intensificam com enzima. Então, DUF, MNS e RH tá. aqui de Lewis. Certo? Certo. Beleza? Tá CW de baixa frequência. A gente espera que seja negativo. Quando é R1W, R1 significa uma massa que tem o CW. Certo? Normalmente, do mesmo jeito que o E grande está na 3 e na 5, o C pequeno está na 3 a 11, o CW está na 1. Então, bateu o olho em massa 1, a gente já vai pensar no CW, procurar outras hemácias para poder descartar. Certo? Beleza? Gente, bem-vindos aos mundos da Imuno, certo? Espera aí que eu vou stop share. Agora a gente vai fazer a chamada, certo?